Olá amigos, bem-vindos ao Washington Fora de Horas da Voz da América, o programa que ainda acontece nas nossas casas, porque ainda não podemos ir aos estúdios da Voz da América em observância das medidas para conter a propagação do coronavírus, o vírus que causa a Covid-19 aqui nos Estados Unidos, mas temos condições para fazer este programa a partir das nossas casas e trazer a informação para os nossos amigos nos países africanos de expressão portuguesa e não só. Por todo o lado onde se fala o português, o Washington Fora de Hora chega bastante para tal, estar ligado ao YouTube e também ao Facebook, através da nossa referência, que é VOA Português. Neste programa deste 8 de setembro de 2020, iremos destacar como notícias o facto de, em Cabo Verde, estar a aproximar-se uma tempestade e as autoridades advertirem para as pessoas estarem cautelosas. Em Angola, fiscais de Viana em julgamento por terem espancado o inspetor de serviços de segurança. Estados Unidos proíbem produtos de algodão de Xinjiang, uma região da China. Vamos começar em Cabo Verde. A depressão tropical 18, que se aproxima do arquipélago, transformou-se em tempestade tropical René, com mais vento e mais chuvas, sobretudo nas ilhas a norte. Esta situação levou a Proteção Civil a afirmar que o tempo no arquipélago de Cabo Verde está sob influência de uma depressão tropical que agora evoluiu para a tempestade tropical René e cuja formação está associada a um centro de baixas pressões proveniente da costa ocidental africana na direção oeste a noroeste. As autoridades prevêem que nas próximas horas poderá haver um agravamento das condições atmosféricas, intensificação do vento e precipitação, assim como um aumento da ondulação marítima, com maior incidência para os grupos das ilhas orientais e ocidentais do Barlavento, São Vicente, São Nicolau, São Boa Vista e ainda a Ilha do Sal. Face a esta evolução da situação em Cabo Verde, a Proteção Civil do país apela a toda a população, em particular aos que vivem em zonas de maior risco de cheias e inundações, a adotarem medidas de autoproteção. Esta é uma notícia de Cabo Verde que nós continuaremos a seguir aqui na Voz da América. A Voz da América que está disponível através do seu website, que é o www.voaportugues.com. Continuando com mais notícias, vamos a Angola, uma notícia que começamos a destacar ontem na nossa emissão de rádio, mas também na página da internet, que dá conta que 6 agentes da Fiscalização Municipal de Viana vão ser apresentados esta terça-feira junto do Tribunal Municipal de Viana, acusados de terem prendido ilegalmente um oficial do Serviço de Investigação Criminal SIC e o terem agredido de forma bruta. Os 6 agentes são indiciados de crimes de assoada, prisão ilegal, ofensas corporais voluntárias, ofensas com intenção de injúrias e associação de malfeitores. Segundo o informe assinado por Fernando Rosiado, diretor provincial do SIC, da Luanda, indica que o oficial agredido responde pelo nome de Filipe dos Santos e é inspetor-chefe colocado no Departamento de Investigação Criminal e Bengo. No passado dia 8, recordamos, o inspetor-chefe deslocou-se ao local onde possui um terreno e tencionava iniciar as obras de construção. No local, os agentes de fiscalização impediram o avanço da construção e prenderam o material que ali se encontrava para esse fim. Filipe dos Santos deslocou-se à administração para saber dos motivos do embargo, onde foi detido e espancado pelos agentes, diz o documento. Este é o Washington Fora de Horas. Uma outra nota de Angola dá conta que a cooperação entre os países e a União Europeia tem conhecido mudanças de qualidade com a introdução de métodos inovadores de relacionamento. Esta é uma afirmação do Ministro das Relações Exteriores do país. A cooperação que está a ser destacada pelo TT António em relação à União Europeia, e isto foi divulgado na abertura da 5ª reunião ministerial Angola-União Europeia, por videoconferência entre Luanda e Bruxelas, porque eles implementam um programa chamado Caminho Junto. Este encontro virtual tem em vista
uma cooperação mais ativa e participativa entre Angola e a União Europeia. Este é o nosso Washington Fora de Horas. Ainda neste programa iremos falar da Guiné-Bissau e também teremos notícias de Moçambique, dos Estados Unidos e de outras partes do mundo. Antes de avançar para as notícias de Moçambique, de Estados Unidos e Guiné-Bissau, vou espreitar aqui os nossos amigos que seguem este Washington Fora de Horas através do Facebook. O Domingos Fedias Julai diz boa tarde à Voz da América, diz que Maputo acordou com chuviscos, mas agora o céu está totalmente limpo e continua a preocupação em relação aos ataques na zona centro e em Cabo Delgado e o crescente número de casos positivos da Covid-19. Ainda bem que o nosso amigo Domingos fala da situação de Cabo Delgado, porque a próxima notícia tem mesmo a ver com esta província. Isto porquê? Porque o Tribunal Judicial Provincial de Cabo Delgado absolveu metade dos réus acusados de envolvimento em ataques terroristas naquela província do norte de Moçambique, supostamente por inexperiência em lidar com processos sobre o terrorismo. 130 réus acusados de participarem em ataques que iniciaram em outubro de 2017 foram absolvidos por insuficiência de provas em 6 dos 8 processos de crimes ligados a terrorismo julgados por aquele tribunal. Outros 120 já foram condenados. E na altura que as autoridades divulgaram, o porta-voz do Tribunal de Pemba, Zacarias Napadima, disse que, como foi uma situação que nos apanhou de surpresa e nunca tínhamos estado preparados a lidar com crimes desta natureza, senão apenas aqueles crimes comuns, fomos ganhando experiência, isto para justificar o facto de 130 pessoas terem sido absolvidas. Entretanto, ainda em relação a esta situação, o analista e docente universitário moçambicano Sansão Nhacal diz que já era suspeito que um grande número seria absolvido devido ao volume e também ao grau de parentesco das pessoas envolvidas em cada processo. Entretanto, este analista também diz, o Sansão Nhacal, que é importante que o governo crie programas específicos de apoio a este grupo no sentido de terem ocupação, terem trabalho, e diz ele, isso seria fundamental. E diz que, caso contrário, eles podem, de facto, juntarem-se às fileiras do grupo que faz ataques terroristas na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, que, segundo contas de várias organizações, esses ataques já provocaram, pelo menos, a morte de mais de 1.500 pessoas e muitas outras tantas pessoas perderam as suas casas e foram forçadas a fugir das suas habituais zonas de residência para encontrar locais seguros em sítios próximos, como as províncias, por exemplo, do Niassa, que é vizinha de Cabo Delgado, e também a província de Nampula, que é chamada capital do Norte, mas que isto aqui acaba também complicando a situação dos familiares que os recebem, porque são pessoas sem muitos meios. E a propósito disso, semana passada, a Cruz Vermelha inaugurou em Nampula, ou melhor, em Pemba, inaugurou em Pemba o que considera como o maior centro de tratamento da Covid em Moçambique, um centro que pode ter em tratamento em simultâneo 200 pessoas, mas que a Cruz Vermelha Internacional e a Cruz Vermelha de Moçambique dizem que o centro pode futuramente acomodar 400 pessoas em tratamento para a Covid-19. Vamos agora a Guiné-Bissau. Isto porque na Guiné-Bissau, os chefes de Estado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a CEDEAO, decidiram ontem retirar a força de interposição ECOMIG do país, depois, dizem eles, de progressos realizados no funcionamento das instituições. Esta foi uma decisão tomada na cimeira do chefe de Estado e do governo da CEDEAO, que teve lugar em Niamey, a capital do Níger, ontem. Recordar que esta força, a ECOMIG, estava na Guiné-Bissau desde 2012, isto após um golpe militar, e tinha como missão garantir a segurança e proteção aos titulares dos órgãos da soberania da Guiné-Bissau. Continuamos a falar da Guiné-Bissau, isto porque
temos uma outra notícia que tem a ver com o Domingos Simões Pereira. Domingos Simões Pereira, que após as eleições na Guiné-Bissau, meteu recurso por entender que o processo não tinha sido transparente. A notícia que temos foi também divulgada na nossa página da internet, isto porque o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau julgou improcedente o pedido de Domingos Simões Pereira para a recontagem de votos das mesas da Assembleia ou a anulação de todo o processo eleitoral. Domingos Simões Pereira, candidato presidencial do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, foi considerado derrotado pela Comissão Nacional de Eleições na segunda volta da votação. Umaru Sissoko Embalo foi dado como vencedor dessa eleição, tida por muitos como controversa. O Supremo Tribunal de Justiça, através do Acórdão 6/2020, assinado por 8 juízes conselheiros, um votou contra, diz que as irregularidades apresentadas por Simões Pereira deveriam ser previamente reclamadas em sede e momento próprio e não na fase posterior. Diz ainda o acórdão, não obstante o recorrente ter votado alegadas irregularidades, não criou provas como lhe competia que tivesse produzido reclamações ou protestos em sede e momento oportuno. Estivemos a fazer uma leitura daquilo que diz o acórdão que foi divulgado pelo Supremo Tribunal da Justiça da Guiné-Bissau, isto depois de recusar, uma vez mais, um recurso de Domingos Simões Pereira, que na altura da campanha mostrava muita animação, mas acabou perdendo a votação para Umaru Sissoko Embalo, que tomou posse num processo também muito discutido na Guiné-Bissau. Washington, fora de horas, vamos agora ver os nossos amigos. Tenho o Nito Polacha, diz que está ligado ao partido de Malema, Nampula Vava. Jeremias Gomes Cruca diz bom dia, a Voz da América. Joana Eurico, olá, a partir de Londres. How are you doing, Joana? A Joana está em Londres e faz questão sempre de fazer o contacto com o Washington fora de horas. A Joana, se calhar, contar como é que está Londres, ou como esteve Londres nas primeiras horas de hoje. O Budinho Pihali acompanha-nos através do Facebook, claro. Ele está em Pemba, a capital da província de Cabo Delgado, e diz que gosta do nosso trabalho e também pergunta como é que pode ser nosso colaborador. Essas questões eu gosto de deixar para a gestão. Mas é uma boa ideia. Continuem a gostar. Já o gostar do programa Washington Fora de Horas é uma forma de colaborar para divulgar esta plataforma. A nossa missão é mesmo trazer a verdade. Sebastião e mesmo diz que o governo moçambicano deve moralizar a força, diz que os militares e polícias para melhor estancar a situação insurgente no norte de Cabo Delgado. Também temos outro amigo de Moçambique, é o Duarte César Malave, diz boa tarde, está ligado em Mulane, distrito de Gilé, na província da Zambésia. Não é sempre que temos amigos a ligarem-nos, ou pelo menos a mandarem mensagem a partir de Gilé, na província de Zambésia. E já agora, se você nos segue, por exemplo, no Ile, no Alto Moloco, Talatando, nas várias paragens onde se fala português, também manda aqui a sua mensagem, porque queremos continuar a ter este Washington Fora de Horas como espaço de notícias, mas também um espaço de interatividade. Vamos continuar com mais notícias e vamos agora a notícias aqui dos Estados Unidos. Isto porque o New York Times escreve hoje que a administração Trump considera a proibição de alguns ou todos os produtos feitos com algodão da região chinesa de Xinjiang, após relatórios de trabalho forçado e outras violações dos direitos humanos, citando 3 pessoas familiarizadas com o assunto. O jornal disse que a ação dos Estados Unidos pode ocorrer já nesta terça-feira. A questão da China, as relações China e Estados Unidos, que tem estado sempre na agenda do presidente
Donald Trump. Vamos voltar à notícia. A decisão surgiria após estudos recentes e notícias documentando como grupos de pessoas em Xinjiang, especialmente as minorias muçulmanas, uigures e cazaques, foram recrutadas para programas que os designam para trabalhar em fábricas, fazendas de algodão, fábricas de tecido e empregos braçais nas cidades. Xinjiang é uma importante fonte de produção de algodão e testes, usados por muitas das maiores e mais conhecidas marcas de roupa do mundo. Um jornal afirma que a proibição pode resultar em uma debandada das principais marcas de vestuário da China. O governo de Trump criticou repetidamente a China pela repressão aos muçulmanos da minoria étnica de Xinjiang. Em junho, o presidente Donald Trump assinou uma legislação para responsabilizar os perpetradores de violações e abusos de direitos humanos, incluindo o trabalho forçado, o uso de campos de doutrinação e outras medidas que, segundo ele, visam erradicar as crenças religiosas dos uigures e outras minorias da China. Falamos das relações Estados Unidos e China e vamos continuar com mais notícias aqui dos Estados Unidos e vamos concretamente à Califórnia. Vamos à Califórnia. Novos incêndios florestais devastaram uma Califórnia completamente seca durante o fim de semana do dia de trabalho, em que se assistiu a um transporte aéreo dramático de mais de 200 pessoas presas pelas chamas e terminou com o maior concessionário do Estado, a Companhia de Gás e Eletricidade, a cortar o fornecimento de energia de 172 mil clientes para tentar evitar que as suas linhas de energia e outros equipamentos provoquem mais incêndios. No norte da Califórnia, espera-se a continuação de ventos fortes e secos até quarta-feira. 2 dos 3 maiores incêndios da história do estado ocorrem na área da Baía de São Francisco. Mais de 14 mil bombeiros estão a combater contra esses incêndios e cerca de 2 dúzias de outros na Califórnia. Estados Unidos está em tempo de eleições. Cerca de 20 equipas de basquetebol profissional dos Estados Unidos vão converter as suas arenas em centros de votação seguros contra a pandemia da Covid-19 para a eleição presidencial de 2020. A mudança faz parte de um acordo com os jogadores do NBA, que interromperam brevemente a sua participação nos playoffs do final da temporada para protestar contra a injustiça racial e a brutalidade policial. A mais recente arena a anunciar os seus planos é o Barclays Center de Nova York, a casa dessa grande equipa, a casa dos Brooklyn Nets. Temos já reportagem em vídeo sobre esta situação que tem a ver funcionários com do Barclays Center encorajaram Abamond é o CEO e proprietário do Barclays Center. Achamos que é muito importante, especialmente durante esta pandemia, dar aos residentes da cidade o maior número possível de centros de votação seguros. E assim ficamos felizes em trabalhar com funcionários do governo para que isso acontecesse. As autoridades municipais que se juntaram a Abamond pediram que mais proprietários e cidades oferecessem as suas arenas espaçosas como locais onde as pessoas possam votar com segurança enquanto observam as recomendações do distanciamento social. No final de maio, os manifestantes reuniram-se em frente à Arena Barclays Center para protestar contra a morte de George Floyd, sob custódia da polícia de Minneapolis. Eric Adams é o presidente do bairro Brooklyn. É crucial que todas as arenas em todo o país se juntem ao Barclays, ao Madison Square Garden e outros locais para dizer: abriremos as nossas portas e garantiremos que as pessoas terão permissão para votar. Este espaço está sendo transformado de um local onde ocorreram protestos pacíficos para um local onde a votação pacífica continuará. A iniciativa faz parte de um acordo negociado com os jogadores para terminar um boicote que interrompeu os playoffs do NBA na semana passada. O boicote espalhou-se rapidamente depois do Milwaukee Bucks recusar ir a tribunal contra o Orlando Magic em resposta ao tiroteio de Jacob Blake em Kenosha, Wisconsin. Sterling Brown, do Milwaukee Bucks. Nos últimos dias, no nosso estado natal, Wisconsin, vimos o vídeo horrendo de Jacob Blake a ser baleado nas costas 7 vezes por um polícia em Kenosha e o tiroteio adicional contra manifestantes. Apesar do apelo esmagador por mudança, não houve ação. Portanto, o nosso foco hoje não pode ser no basquetebol.
O boicote esportivo, sem precedentes em apoio à justiça racial, espalhou-se rapidamente, parando quase todos os desportos profissionais da América por vários dias. Vários donos de equipas apoiaram os seus jogadores, mas nem todos ficaram satisfeitos. O presidente Donald Trump tuitou: as pessoas estão cansadas de assistir ao altamente político NBA. As classificações do basquetebol estão muito baixas e não vão ficar melhor. O candidato presidencial democrata, Joe Biden, expressou apoio aos jogadores do Bucks, dizendo num tweet: este momento exige liderança moral, e esses jogadores responderam, levantando-se, falando abertamente e usando a sua plataforma para o bem. A temporada recomeçou depois que jogadores, treinadores e dirigentes da Liga concordaram com ações concretas para promover o voto e o engajamento cívico e apoiar a legislação da reforma da polícia e da justiça criminal. O basquetebol americano aqui em destaque. As arenas de basquetebol irão servir na votação. A votação aqui nos Estados Unidos será a 3 de novembro. São dois principais candidatos, o incumbente Donald Trump e o candidato democrata Joe Biden, que foi vice-presidente de Barack Obama. O presidente Donald Trump concorre para a sua própria substituição. Se ganhar as eleições, vai continuar na presidência. Ele concorre pelo Partido Republicano. Vamos voltar a mais notícias. Depois de termos falado do basquetebol, breves notícias pelo mundo. Autoridades da fronteira com a Bielorrússia dizem que Maria Kalashnikova, um dos principais membros da oposição da Bielorrússia, foi detida na manhã de terça-feira quando tentava cruzar para a vizinha Ucrânia. As autoridades disseram que Kalashnikova viajava com 2 outros membros do movimento de oposição que conseguiram entrar na Ucrânia. As circunstâncias de como o grupo acabou na fronteira não foram imediatamente claras. A Alemanha e a Grã-Bretanha exigiram que o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, revele a localização de Kalashnikova após relatos de que ela fora levada por homens não identificados em Minsk. Kalashnikova faz parte de um grupo de 3 mulheres que se uniram para tentar derrotar Lukashenko nas eleições de 9 de agosto, em que foi declarado vencedor, mas partidos de oposição, junto com os Estados Unidos e a União Europeia, dizem que a votação foi fraudulenta. O líder da oposição da Venezuela, Juan Guaidó, pediu aos líderes militares que apoiem um boicote às eleições legislativas de 6 de dezembro no país. Num discurso nas redes sociais, Guaidó disse que valoriza cada setor da sociedade e convidou as Forças Armadas a um pacto de unidade com as forças da oposição para bloquear as próximas eleições e aumentar a pressão internacional sobre o presidente Nicolás Maduro. Desde que Guaidó se declarou presidente interino no ano passado, acusando Maduro de fraude nas eleições de 2018, não tem conseguido reunir apoio suficiente dentro do país para destituir o presidente do cargo. Além disso, algumas figuras conhecidas da oposição, incluindo Enrique Capriles, 2 vezes candidato à presidência, rejeitaram o boicote de Guaidó às eleições de dezembro. Até agora, as sanções internacionais contra o governo de Maduro, incluindo sanções dos Estados Unidos contra 150 venezuelanos ou pessoas ligadas à Venezuela, não levaram ao fim do líder socialista. Washington fora de horas, caminhando para o final, falemos da Covid-19. As autoridades de saúde da Somália afirmam que o número de exames maternos e vacinações infantis reduziu durante a pandemia, pois muitas pessoas temem apanhar a Covid-19 nas clínicas e hospitais. Os profissionais de saúde temem que a falta de atendimento médico para as mulheres grávidas e crianças possa resultar numa onda de doenças comuns que fazem mais vítimas do que a Covid-19. A Covid-19, que é neste momento uma preocupação de saúde global, é destaque também aqui no nosso Washington Fora de Horas, e vamos para já para a reportagem em vídeo. A Covid-19 afetou gravemente todo o país e obrigou mães e crianças a não virem aos centros de saúde para se vacinar com medo do vírus.
Essa queda nas vacinações resultará em mais e mais crianças contraírem doenças contagiosas. O ministro da Saúde da Somália sabe que há problema. De facto, percebemos que os números de vacinação caíram drasticamente devido ao surgimento da Covid-19. No entanto, o Ministério da Saúde da Somália está a explorar novas maneiras de incentivar as pessoas a adotar a vacinação como forma de prevenir doenças contagiosas e reduzir as taxas de mortalidade infantil. As inundações nos arredores de Mogadishu nos últimos meses também podem causar doenças transmitidas pela água, alerta a Cruz Vermelha. As cheias estão a prejudicar ainda mais o sistema de saúde da Somália, que sofre com a pandemia, e só aumentam as preocupações de mães como Mustafa. A situação da Covid-19, uma situação que paralisou o mundo nesses últimos 6 meses. Antes de irmos para aquilo que é trending, vou agora apresentar algumas mensagens dos nossos amigos. Samuel Adams, da Guiné-Bissau, diz: boa tarde da equipa do programa. Há uma passagem que diz: algumas pessoas surgem em nossas vidas como uma bênção, outras como lição. O que pode fazer hoje nunca deixe para amanhã. O Tribunal Supremo de Justiça da Guiné-Bissau não prestou bom exemplo para o país. É uma reclamação deste nosso amigo, o Samuel Adams, isto em relação à decisão do Tribunal, isto também em relação ao protesto de Domingos Simões Pereira, que pediu a impugnação do processo eleitoral. Temos também o Ailton Correia, que diz que é amigo... Ele faz questão de dizer que é amigo da Dani Stesky, da Ana Guedes e outros da VOA, eu também incluído, e diz que mora na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, sul do Brasil. Diz que está a chover lá. Então, que o amigo Ailton tome as devidas precauções. A última mensagem que vamos apresentar é do José Alino. Ele diz que segue o programa, diz que gosta do programa, diz que segue o programa a partir de Cabinda, diz que os ativistas continuam presos e nas cadeias em péssimas condições, sem higiene, também faz questão de dizer que dormem onde fazem as suas necessidades. Esta é, se calhar, uma situação daquelas que precisa de uma reportagem, mas, tal como pode imaginar, em muitos países é muito difícil penetrar para o sistema prisional e fazer a reportagem. Agora sim, a última mensagem de hoje é do Alberto Mandala Roda, ele que segue a Voz da América a partir de Nhamatanda, em Sofala. Maningue, obrigado. Vamos agora, para marcar o ponto final, ver aquilo que é trending aqui pelo mundo e também na internet. Hoje, numa polêmica ação em termos de história, o presidente Gerald Ford perdoa o seu predecessor Richard Nixon por quaisquer crimes que ele possa ter cometido ou participado durante o mandato. Ford foi posteriormente defendeu esta ação perante o Comitê Judiciário da Câmara. Vamos deixar os dias da história. Aliás, dizer também que hoje é também o Dia Internacional da Literacia, que foi proclamado pela Unesco, um dia importante. Em termos de trending, o Twitter, a comunidade do Twitter está a derreter-se por um conjunto de selfies que a atriz Zendaya partilhou. Há quem tenha retweetado as selfies escrevendo: eu quero o sol que a Zendaya usa. Mais de 360 mil tweets são dedicados a este tema na manhã desta terça-feira. E hoje é o dia das divas. Shakira também presenteou os fãs com uma bela foto e o resultado foram milhares de reações. A cantora publicou uma foto na praia com um biquíni feito especialmente para ela, dizendo que ela sempre quis criar o seu próprio biquíni. Numa altura em que o verão no hemisfério norte está a queimar os últimos cartuchos, e é verdade, e a sul só está a começar, é com certeza uma boa estratégia de marketing esta da Shakira. No Instagram, Justin Bieber não consegue estar longe dos tópicos trending. De louvar que, ultimamente, é pelos melhores motivos. Há uns dias ele tinha uma publicação no Instagram a dizer que não vinha de uma família rica, nem que a fama e o dinheiro eram sua motivação, que deve ter normalmente emocionado fãs pelo mundo inteiro.
Hoje ele publicou simplesmente uma foto com uma nova tatuagem no pescoço, uma rosa. Esta publicação valeu-lhe quase 2 milhões de gostos. No YouTube, já era de esperar que o rapper 6ix9ine chegasse à liderança dos vídeos trendings na plataforma. Ele lançou o vídeo de Tutu há 4 anos e é agora o vídeo mais visto, com 45 milhões de visualizações. No que toca ao cinema, o trailer dos Catis, um filme sobre um grupo de pré-adolescentes que tenta entrar no concurso de dança, está entre os tópicos trending. O trailer desta produção da Netflix tem perto de 8 milhões de visualizações. Agora vamos esperar até que o filme saia para ver quantas pessoas de facto vão ver este filme Cat. No nosso website da Voz da América, os artigos que estão a chamar a atenção dos internautas são: no cima da praia, sem dar detalhes, News diz que as Forças Armadas tiveram novos confrontos com os insurgentes. Esta é uma notícia, aliás, o Filipe News falou isto ontem na celebração do Dia da Vitória em Climane, na capital da Zambésia, dando conta que houve mais um confronto entre as Forças Armadas e os insurgentes na região de cima da praia. Outro título de destaque tem a ver com o programa da sexta-feira, o Angola Fala Só. Caso dos 900 milhões de Carlos São Vicente atesta a pilhagem de Angola, disse Rafael Marques, que foi o nosso convidado no último Angola Fala Só, o programa de todas as sextas-feiras. Ao longo da semana, nós iremos apresentar o nosso próximo convidado, no Angola Fala Só, um programa para o qual a sua participação é essencial. Neste momento, por causa da Covid-19, a sua participação é através do WhatsApp e o João Santa Rita e Mayra Massalete conduzem esse programa que é sobre várias questões socioculturais e económicas de Angola. Amigos, eu sou o Amâncio Miguel, voltarei a mais um Washington Fora de Horas. De facto, voltarei amanhã. Amanhã estaremos aqui juntos para mais um Washington Fora de Horas, mas por hoje um grande candando e a promessa de voltar também a estar no espaço de rádio a partir das 18 horas de Angola, 19 horas de Moçambique, 17 horas de Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16 horas de Cabo Verde. Um grande abraço, até a próxima.